Só mais um minutinho. Pronto. Então, a gravação está em andamento. O que foi feito aqui, basicamente, o que eu fiz aqui foi criar um projeto do zero, usando a ideia Eclipse. Criei um projeto chamado Perceptron. Criei um empacotamento aqui inicial chamado br-cefet-ia.perceptron. A minha intenção agora é criar uma classe. Serão duas classes. Essa primeira classe aqui, eu vou chamar ela de Perceptron. E a segunda classe, eu vou chamar ela de Runner. Perceptron Runner. Acho que tá bom assim, por enquanto. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para criar essa classe aqui chamada Perceptron. Então, quando nós fizemos quando vocês estavam assistindo a disciplina, vocês identificaram que um perceptron ele pode ser formado por um ou mais neurônios. Então, eu teria uma camada de neurônios. E eu teria uma camada de entrada de dados, duas camadas. Aqui nós teríamos o nosso x0, que é o bias fixo, valendo 1. Aqui nós teríamos o nosso x1 e o nosso x2. Associado a cada uma das entradas, nós temos os pesos. O bias, propriamente dito, é este peso aqui, para este neurônio, outro bias para este neurônio e outro bias para este neurônio. As entradas, todas as entradas se conectam a todos os neurônios da camada seguinte. Foi algo parecido com isso que nós fizemos aquela movimentação do robô, só que ao invés de 3 neurônios eram 2, certo? E tinha uma terceira entrada. Então, isso aqui pode ir até xn. E aqui pode ir até o número que a gente precisar de saídas aqui de neurônio. Eu preciso de representar esse perceptron nesta classe. Tá certo? Como atributos, o que vocês acham que deveria ter atributo? Quais são os atributos de um perceptron? Quando a gente está projetando um perceptron, a primeira coisa que a gente verifica é a quantidade de entradas, não é isso, gente? Vou chamar aqui de QTD-in, de entrada. Quantidade de neurônios na camada de saída. Faz sentido, se eu for representar um perceptron através de uma classe, eu ter esses dados? Vocês podem abrir o microfone e dar sugestões aí também, gente. Aí vai ficar mais interativo, mais interessante. Beleza. O que mais que eu preciso?
Dependendo do número de entradas e do número de neurônios, eu preciso de uma matriz de pesos em que esta matriz possui o número de linhas igual ao número de entradas mais 1, e o número de colunas igual ao número de neurônios. Foi assim que nós fizemos com a movimentação do robô. Vocês se lembram, gente? Então, o número de neurônios é o número de linhas, e o número de entradas, o número de neurônios é o número de colunas, desculpa, e o número de entradas é o número de linhas, mais 1, para armazenar o BIAS, o peso do BIAS. Até aqui tranquilo, gente? Até tranquilo. Sim, tranquilo. Então, precisa armazenar os pesos. Os nossos pesos serão armazenados na matriz. Faltou colocar aqui o int. E aqui o peso vai ser um double. Beleza. O construtor do Perceptron. Preciso receber como entradas esses dois valores. O in e o out. Gente, com esses dois valores eu consigo inicializar a matriz de pesos? O que vocês acham? Eu consigo definir a estrutura de pesos? Quantas linhas e quantas colunas somente com esses dois valores? Sim ou não, gente? Eu consigo, Acho que né? não. Não, eu acho que eu consigo, porque mediante o número de entradas mais 1, eu tenho o número de colunas da minha matriz. E mediante o número de saídas, eu tenho o número de colunas. Então, eu consigo estruturar essa matriz de pesos aqui, falando que essa matriz de pesos é uma nova matriz de double, de quantidade de linhas QTD em mais 1 e quantidade de colunas igual ao nosso QTD out de saídas que a gente tem. New double, tem uma coisa errada aqui? Ah, tá. Errado é isso aqui, ó. Vou salvar a quantidade de entradas. Vou salvar a quantidade de saídas. Vai vir aqui como parâmetro. Beleza? Depois de inicializar os pesos, depois de, desculpa, estruturar a matriz de pesos, definir quantas linhas e quantas colunas, eu preciso colocar os valores aleatórios para esses pesos. Então, eu vou colocar aqui gerar valores aleatórios para a matriz de pesos. Lembra qual era a minha sugestão para esses valores aleatórios?
Entre menos 0,3 e 0,3? Isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui matriz de pesos com valores. Oficialmente, na literatura, vocês vão encontrar algo desse jeito aqui, com valores pequenos e gerar valores para a matriz de pesos com valores pequenos e aleatórios. Até aqui é o que a gente vai encontrar na literatura. A literatura não fala quão pequenos são esses pesos. Então, aí entra a sugestão do professor Douglas. Sugestão, professor. Valores entre menos 0, menos 0,3 e mais 0,3. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Public. Aí, quando a gente define o modelo do Perceptron para o nosso problema, ajusta o modelo do Perceptron para o nosso problema, a gente começa a parte de treinamento. Então, eu vou ter um método aqui, treinar, onde eu vou dar para o Perceptron qual é o valor de entrada e a saída desejada para cada uma das amostras. Então, eu vou fazer um método de treinar. Guarda só um segundinho, gente. Gente, aguarda só um minutinho. Gente, então voltando aqui, então essa parte todinha aqui inicial é para estruturar o nosso percepto de acordo com o nosso problema. E a gente tem o treinar, um método chamado treinar, em que a gente vai passar um vetorzinho de inteiros chamado x e um vetorzinho, vou colocar xzinho, depois eu vou falar por que desse xzinho, e um vetorzinho de inteiros y. Para treinar uma amostra, é isso que é o suficiente, né, gente? Eu conhecer qual que é a entrada da amostra e qual que é a saída desejada. Vocês se lembram? Vocês fizeram isso, não fizeram? Para cada amostra que vocês treinavam, a gente precisava basicamente de saber qual é a entrada, quais eram os pesos para executar e qual era o y, mediante o erro da nossa saída obtida, para a gente recalcular os pesos. Então, é isso que a gente vai fazer.
Esse xzinho aqui é o nosso x1, x2, x3 do robô. Está faltando o bias. Eu vou acrescentar ele aqui agora. Tá certo? Então, vamos acrescentar aqui o bias. Eu vou fazer um outro vetor. Aqui tinha que ser um double. Nossa entrada é ponto flutuante. Então, eu vou fazer um outro vetor, chamado x, com o mesmo tamanho desse vetor de entradas. E esse vetor x vai ser a mesma entrada, só com aquele umzinho do bias acrescentado. Então, vai ser um new double xin.length. Tá batendo com o que vocês fizeram, gente? Com o que a gente fez? Na mão, vocês fizeram algo na mão, né? Então, por enquanto, tudo que está sendo codificado aí está batendo com o que vocês fizeram na mão? Sim. Não, beleza. Aguarda só mais um segundo. Então tá bom, gente. O que a gente fazia depois que a gente... Na hora que ia calcular aquele U, a saída U. Vocês se lembram que a saída U era uma saída U por neurônio? Eu tinha um U para este neurônio, um U para este neurônio, principalmente na parte lá no Perceptron que vocês treinaram para o robô. Então, cada neurônio de saída tem um U, que é um somatório das entradas ponderados pelo peso daquele neurônio, os pesos daquele neurônio. Então, os pesos daquele neurônio era o I, nesse caso aqui é o neurônio 0, 0. Foi assim. Então, eu tenho um U, um somatório por neurônio. Tá certo? Então, se eu tenho um somatório por neurônio, eu vou fazer aqui um double, chamado U, um vetor chamado U, que ele é igual a um new double td out, ou y.length. Faz sentido? Então, eu tenho um U, que é um somatório por neurônio. Faz, não faz, gente? Sim, faz. Então tá joia. Este U aqui, eu vou ter que fazer um for para percorrer ele. Quando eu faço um for para percorrer as saídas, eu não lembro se eu cheguei a usar uma letra, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o índice J para indexar os neurônios, ou as colunas dessa matriz de peso, e o índice I para indexar as entradas e as linhas dessa matriz de peso. Então, o meu U ele é indexado por J. Int J igual a 0. Oh, eu esqueci de fazer isso aqui. Ó. Acrescentar o bias nesse X aqui.
XI recebe XIN X na posição 0 recebe 1, que é o nosso bias. Vai de 0 até XIN. Mais 1 recebe XIN. Vocês concordam que eu estou pegando o meu X de entrada, que é da minha amostra, e estou acrescentando 1 no meu X0? Está batendo com o que a gente fez na mão, digamos assim? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Tá batendo, não tá, gente? Olha, eu pego o xzinho, são os x da amostra, x1, x2, x3, x4 e assim por diante. E vou criar um outro x para acrescentar o bias, que é do tamanho do xzinho mais 1. Na posição 0 desse x aqui, eu ponho 1, que é o do bias. Na posição 1 em diante, eu ponho os demais valores do xin de entrada. Então, o que eu estou fazendo é transformar um xin que está neste padrão. Opa! Que está nesse padrão. X1, X2 e X3. Num padrão desse tipo aqui, ó. Um fixo aqui, copio o X1 para cá. Copio o X2 para cá. E o X3 para cá. Código bateu com isso, não bateu, gente? Bateu. Beleza. Então, agora, para cada neurônio de saída, eu preciso calcular o meu U, que é aquele somatório. É o somatório das entradas ponderadas pelos pesos. Então, vamos lá. A gente indexa por J. J menor que U.length. J mais. Eu gosto de colocar assim. Meu código. Então, olha, o meu UJ vai ser igual a... Eu tenho que percorrer as linhas agora. For int i igual a 0 e menor que x length. E mais. O que significa? Esse J aqui, ele vai fixar em uma das colunas da minha matriz de peso, J igual a 0, e o meu I vai percorrendo entrada a entrada e pegando peso a peso correspondente e tirar um meu U do neurônio correspondente a essa coluna. Depois eu faço a mesma coisa para outra coluna, que é do segundo neurônio, que é esse neurônio aqui. Para o terceiro neurônio, faço a mesma coisa com essa coluna, obtendo esse U aqui, e assim por diante.
Então, ó, esse primeiro for fixa no primeiro neurônio, e esse for de índice I aqui, ele vai percorrendo as linhas e as entradas, vai somando as entradas, ponderando elas pelos pesos correspondentes na matriz de peso. Então, o meu UJ é igual ao próprio UJ mais o meu XI vezes minha matriz de pesos na linha I, na coluna J. O que vocês acham, gente? Bateu com o que vocês fizeram, gente? Sim. Sim, né? Então tá jóia. Tá parecido. Quando eu terminar esse for aqui, eu vou ter calculado o U0 por inteiro. Então, eu tenho a minha saída obtida, que também este mesmo tamanho. Meu OJ, aí aqui eu ponho a minha função sigmoidal. Supondo que o meu perceptron vai aproximar de uma função ou de alguns dados gerados por uma função cujo contradomínio está entre 0 e 1. Então, aqui eu vou colocar minha sigmoidal, dividido por 1 mais... Eu acho que eu tenho que digitar aqui a palavra MEF, se eu não me engano, para pegar o ESP, de menos... Opa, nem sei o que aconteceu aqui. Eu executei sem querer alguma coisa aqui. Console. Menos o J. Minha saída obtida. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Não, por mim tá tranquilo, Douglas. Tá tranquilo? Beleza. Também. O que a gente faz depois que a gente tenha os valores de saída da rede neural? Professor, só um detalhe. Pode falar. É uma dúvida que eu tenho já tem bastante tempo. Essa função sigmoidal, ela é como se fosse aquela ideia que eles usam muito de... Eu esqueci o nome agora, eu não sei se é regressão linear, mas é você tentar ajustar uma função para colocá-la de uma forma mais amigável de ser vista. Na verdade, essa função sigmoidal ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que este U aqui, que pode ter todos os valores reais, porque essa soma dessas entradas ponderadas por esses pesos, o meu U pode estar em todos os valores reais. Se eu pegar o meu U e colocar ela dentro de uma sigmoidal, a sigmoidal tem esse comportamento aqui, ó. Justo. Aqui é 1, aqui é 0. Então, o meu U é essa linha aqui. É esse eixo. A minha sigmoidal, a saída da minha sigmoidal é o eixo Y. Então, mediante ao meu U, eu vou ter um valor próximo de 0, próximo de 1. Essa aqui é a minha sigmoidal. Então, eu estou ajustando um valor de saída desse somatório aqui, que pode estar contido em todos os valores reais, para um valor contido entre 0 e 1. Porque o meu problema, o contradomínio dele é entre 0 e 1. Então, o que eu preciso comparar aqui na saída do meu neurônio é um valor entre 0 e 1 com o meu Y desejado.
Esse é o Entendi. motivo de usar a sigmoidal, Entendi. beleza? Beleza. Então, foi isso que eu fiz. Eu estou supondo que o meu perceptron aqui, ele é um perceptron que resolve somente problemas cujo contradomínio está compreendido entre 0 e 1. Vem. Gol? Fez gol aí, gente? Alguém deixou o microfone aberto aí, ó. Tá torcendo pro Cruzeiro, não, né? Beleza. Depois que a gente tem a saída obtida, manualmente, o que vocês fizeram, o que vocês faziam depois com essa saída obtida? Vocês se lembram? Faz aquele. Você aplica naquela função alfa. Você multiplica um fator pelo valor esperado, subtraído pelo valor obtido, Isso. multiplicado pela sua tabela Entrada. de entrada, justamente. É isso mesmo. Faça isso aqui, ó. Então, delta W igual a um fator de aprendizado, chamado de Ni, meu y menos o valor obtido, vezes a minha entrada xi. É isso mesmo. Eu falei para vocês que para cada peso existe um ΔW correspondente. Então, eu vou criar ali agora a minha matriz DW, é do tipo double. Ela tem que ter a mesma dimensão da matriz de peso, porque é um delta por peso. Beleza? E neste ponto aqui eu vou calcular os deltas. Como que eu faço isso? Quando eu tenho mais do que um neurônio, os meus deltas eles são indexados também pelo índice I e J. A minha matriz delta ela tem a mesma dimensão dessa matriz e eu tenho os mesmos I's e J's dessa matriz de peso. Então, para calcular cada um deles, eu vou usar esse mesmo for aqui. Vou mudar o interior disso aqui, deixa de existir, isso aqui deixa de existir. Beleza? Eu acho que eu vou até mudar a ordem. Vou colocar esse for do lado de fora. Esse for aqui do lado de dentro. Aqui estava mesmo. Vai ficar mais fácil. Beleza. Como que a gente vai calcular esse ΔW? ΔW com índice I. Opa. E aí, na coluna J, vai ser igual ao Ni, o nosso coeficiente de aprendizado. Vou colocar aqui por enquanto como 0,3. Vezes o nosso Y desejado para o neurônio J, menos a nossa saída obtida no neurônio J, vezes o nosso XI. Basicamente é isso.
Depois que eu tenho os deltas, eu faço a atualização dos pesos. A atualização dos pesos é pesos, recebe pesos, mais delta daquele peso. Dá para juntar esse código aqui tudo em um só. Vou deixar assim por enquanto. Vou deixar separado mesmo. Beleza. E depois que eu calculo os pesos, eu estou pronto para receber uma nova amostra. Vocês concordam comigo? Sim. Para Sim. atualizar de novo os pesos. Eu vou devolver nesse treinar aqui um double, caso quem está fazendo esse treinamento queira saber qual foi a saída obtida. Para calcular aquele erro da amostra. Eu não vou calcular aqui dentro, não. O erro amostral vai ser calculado pelo runner. Então, o runner ele vai ficar responsável por ficar chamando esse treinar, amostra a amostra. Cada vez que ele chama, ele sabe qual que é o x de entrada, o y. E quando ele obter o out, a saída obtida da rede, ele consegue calcular a diferença aqui em módulo e calcular o erro daquela amostra. Tá certo, gente? Por enquanto? Eu acho que o nosso Perceptron não vai funcionar. Vou lá no runner. Public, static, void, main, string, args. Beleza. Que mais dá para a gente fazer aqui? Vamos criar nossa base de dados. Vamos colocar aqui a base de dados aqui da porta, sei lá, porta E. Double. Espera aí só um pouquinho, gente. Voltei aqui. Então, eu vou colocar a base de dados aqui da porta E. Estou criando aqui uma estrutura de 3 dimensões, tá certo? Onde, na primeira dimensão, eu posso selecionar qual que é a minha amostra. Na minha segunda dimensão, eu posso selecionar
se eu quero o meu vetor x ou o meu vetor y. E na minha terceira dimensão, no vetor x, eu tenho 0, 0, minha saída é 0. Zero, 1, a saída é 0. 1 e 0, a saída é 0. Um e 1, a saída é 1. Até aqui tranquilo, gente? Então, olha, eu tenho uma estrutura tridimensional. Na minha primeira dimensão, o índice, na minha primeira dimensão, eu pego a minha amostra inteira. Índice 1 eu pego essa outra amostra, índice 2 eu pego essa outra amostra, índice 3 essa outra amostra. Na minha segunda dimensão, eu escolho se eu pego o vetor x ou o vetor y. Na minha terceira dimensão, eu consigo andar dentro do meu vetor x ou dentro do meu vetor y. Essa estrutura aí é para conter toda a minha base de dados da porta E. Tá certo? Eu vou inicializar o perceptron aqui, criar um perceptron, NA, igual a new perceptron. Ele precisa da quantidade de entradas, são 2 entradas, quantidade de saídas, 1 saída. O que vocês estão achando, gente? Não, por enquanto tá bem tranquilo, tá igual exercício mesmo. Beleza. Eu vou fazer um for aqui, que é para fazer o número de épocas que vocês fizeram. Vocês fizeram manualmente 2 épocas somente para a base da porta E. E uma época para o robô. Esse for aqui é o for de épocas. E épocas. Esse I aqui eu vou mudar para a letra E. Então, vou lá. Esse for aqui é o for de épocas. Dentro de cada época, eu preciso pegar a minha amostra. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um for de amostras. Vou usar o índice A aqui. Quantas amostras eu tenho? A minha amostra, ele é um double amostra. É isso aqui. Porta E, índice A, estou pegando a minha amostra. Minha primeira amostra. O que está reclamando aqui? Ah, tá, porque isso aqui é estático, tem que colocar estático aqui. Razão. Resolveu. Estou pegando a minha primeira amostra e guardando aqui. Para eu pegar o meu vetor x dentro dessa amostra, seria o nosso x, amostra na posição 0. E o meu y
amostra na posição 1. Tá certo? Vou fazer o meu primeiro treino. Double. Minha saída obtida. Quando eu treino, pego o meu Perceptron, a minha RNA, e dou um treinar, passando o X e o meu Y. Alguma dúvida, gente? Foi isso que nós fizemos, não foi, gente? Sim. Beleza. Depois a gente fez o seguinte. Para o caso do robô, ou melhor dizendo, para o caso da nossa porta E, eu só tinha um único neurônio. O meu neurônio, ele era assim. Minha rede neural era assim. X0, valendo 1. X1. X2. Isso aqui era o nosso Perceptron para a porta E, com um único neurônio. A nossa matriz de peso tem uma única coluna, que é porque eu tenho só uma saída. E os pesos que estão aqui dentro é o peso relacionado à minha entrada 0. O peso que está aqui é o peso relacionado à minha entrada 1. E o peso que está aqui é o peso relacionado à minha entrada 2. Coluna, essa coluna aqui é a coluna de pesos deste neurônio. Este aqui é o peso para essa entrada, peso para essa segunda entrada e peso para essa terceira entrada. Tudo certo, gente? Eu tinha o meu U, 0. Colocava na minha função sigmoidal. Eu tinha minha saída obtida 0, certo? E através dessa saída obtida, eu calculava o erro da amostra, que era o meu y0 menos minha saída obtida 0. Quando eu tenho mais do que um neurônio, o erro ele tem que ser somado, neurônio por neurônio. Então, o meu erro da amostra, ele é um somatório, aqui indexado por J, porque é em relação à saída. No nosso caso aqui, mediante o número de neurônios que eu tenho, eu vou chamar aqui que esse neurônio aqui é o neurônio M. Se indexa de 0, que o M é menos 1. Beleza. Y, indexado por J, menos minha saída obtida indexada por J. Esse aqui é o meu erro da amostra. É a soma dos erros de todos os neurônios. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo. Então, tá bom, eu tenho que fazer essa soma de erros aqui. Soma dos... Espera aí só um pouquinho. Double. Erro de aproximação igual a 0. Double. Erro. Amostra
erro época, erro amostra, aproximação, igual a zero. Fazer um for para somar os erros de cada saída obtida em relação à saída desejada. Então, isso aqui eu fiz para uma amostra, e aqui eu vou fazer com que o erro da época seja o somatório de todos os erros da amostra. Em cada época, eu vou imprimir a época. Erro de aproximação. Da época. Esse erro de aproximação é da época, tá, gente? Ó, estou redeclarando aqui. O que vocês acharam? Faz sentido o código, gente? Sim, Faz, né? sim. Esse erro aqui tem que ir aproximando de zero. Professor, inclusive tentou um comentário o seguinte. Foi muito bom você ter começado dando daquelas atividades. Sim, Que dá para pegar uma basezinha e. entendeu o código, né? Exatamente. É Justamente. isso mesmo. Concordo demais. É isso mesmo. Sempre quando eu faço, primeiro a pessoa tem que entender como que funcionam as coisas para depois codificar, né? A ordem natural é essa, e é exatamente por isso que eu faço isso. Eu peço para vocês fazerem na mão para depois codificarem. Para vocês não ficarem quebrando a cabeça por codificação, porque isso aqui a gente costuma achar algumas coisas prontas na internet. Então, o que vocês precisam aprender é aprender o que significa um perceptron, aprender a técnica, aprender a parte conceitual e saber usar. Na hora lá que, se vocês entrarem numa empresa que mexe com inteligência artificial, igual tem um aluno nosso que entrou, que mexe só com isso, lá vocês vão ter algumas bibliotecas prontas. Mas essa parte conceitual todinha vocês precisam saber. Então, a intenção era vocês saberem a mecânica, o código facilita a vida de vocês, codificando um pedaço deles, do código, e vocês entendem e vão conseguir usar esse mesmo código para um problema mais prático. Vocês vão verificar que vocês vão conseguir fazer diagnóstico de pacientes mediante exames clínicos. Então, a gente vai tentar resolver isso mais para frente ainda nessa disciplina. Você fala, professor, tipo, o próximo trabalho já é uma aplicação prática, então? Vai ter. Vai ter. O próximo trabalho vai ser vocês resolverem, né, a porta lógica E, porta lógica OU, a do robô e o SHOR. Isso tudo para validar o Perceptron. Então, com o código pronto, vocês vão validar o Perceptron com essas bases triviais e logo em seguida vocês vão pegar uma base prática. Legal. Aí, tá. Inclusive, eu acho que teve uma vez, não sei se foi nessa matéria agora ou se foi numa semana CT que você estava apresentando, Sim. que você mostrou uma base dessa. Sim. Seria. Esqueci agora o negócio. Tem um Tem para site, várias áreas. tem um site chamado UCI Ah, Learn isso.
É isso mesmo. Não tem problema. Machine. UCI Learning Machine. Opa, não é esse aqui não. Volta. Esse aqui. Machine Learning Repository. Então, tem várias bases de dados. Eu tenho a base de dados usada em biologia. Essa base IRIS é a mais utilizada no mundo inteiro. Eu tenho uma base de vinhos para classificar vinhos, doenças do coração, câncer de mama. Então, são bases práticas utilizadas no mundo inteiro. Então, é um repositório de bases aqui. E o último trabalho da disciplina vai ser vocês pegarem esse código que foi feito junto com vocês aqui e aplicar em uma dessas bases. Vocês percebem que eu fiz o código aqui sem olhar em nada. Então, pode ter erro? Pode ter erro aqui. E a gente, se tiver erro, a gente vai ter que corrigir. Só que antes de sair aplicando numa base complicada desse tipo, a gente vai aplicar nas bases triviais, que é a porta E, a porta OU, a porta SHOR, que é um problema não linearmente separável. Vocês vão ver que o Percept não resolve esse tipo de problema. E a movimentação do robô. Tá certo? Basicamente. Aí, logo que vocês validarem o Perception de vocês, aí a gente vai pegar uma base de dados dessa, prática, e vai resolver. Cara, é um trabalho muito legal. Eu peço que vocês guardem esse trabalho, porque se alguma empresa na área chamar, você tem experiência? Tenho experiência porque eu fiz isso. Os trabalhos que vocês fazem no curso são importantes para declarar algum tipo de experiência naquilo que vocês estão falando. Tá certo? Foi isso que o aluno fez. E mais? Deixa eu ver, tem mais tempo aqui, né? Podia terminar de fazer? Fazer um for aqui. Esse for vai ser indexado por J, porque tem a ver com a saída. Professor, Pode falar, eu vou ter que sair aqui que eu tenho um compromisso agora. sem Você vai problema. passar alguma coisa ainda hoje? Ou Não, só só terminar pode? o código aqui com quem quiser ficar na sala. Eu vou fazer a chamada de uma vez. Ah, tá. Guarda só um pouquinho. E você comentou do trabalho, você já tem uma data, assim, limite para o último trabalho? Eu acho que vai até dia 13 de setembro, né? Sim, eu Uhum. preciso, assim que terminar esse código, eu vou pedir para vocês fazerem na porta, em todas as portas da movimentação do robô, uma semana. Então, vocês vão ter 3 semanas para entregar o trabalho final. Entendi. E geralmente você acha que dá para fazer tranquilamente ou você acha que vai ser bem apertado? Três É, semanas. não, eu acho que dá sim. Se vocês têm costume de ler arquivos quando precisa, é, vocês vão ver que é tranquilo. Ah, tá. Bom, de boa. Vai precisar só de fazer uma leitura de arquivo. Porque o código não vai mudar. A única coisa que vai mudar. Deixa eu fazer a chamada e eu falo sobre isso logo em seguida. Não, beleza. Vamos lá. Hoje é dia 10. O Arthur, ele tá aí? Não? Não é. Parece que ele faz estágio esse horário. Beleza. Ele vai ficar só com falta. Eu só vou abonar a falta dele. Alunos, por motivo de estágio, eu abono a falta depois que eu pego a nota do aluno. A Bruna Lívia tá aí? Presente. Perfeito. Diego Gomes, tá aí? Tá não? Tá Henrique no Vitorino. estágio. Tá no estágio. Henrique Vitorino. Também não. João Pedro Pina. Tá aí não? Luiz Guilherme, tá aí? Eu tô aqui presente. Beleza. Luiz Victor Ferreira, tá aí? Opa, presente. Presente. Marco Túlio, Presente. beleza. Matheus Bicalho, tá aí não? Pedro Otávio, também não?
Victor, Davi, o David, Presente. presente. Beleza. Vitor Gabriel, Presente. aí. Beleza. Gravar as frequências. Gravado. Voltar a expor minha tela. Então, olha, a única coisa que vocês vão mudar, o código todinho que eu fiz aqui vai funcionar para qualquer base de dados. A única coisa que vai mudar vai ser a base de dados, que pode ser que alguma hora vocês vão precisar de ler de algum arquivo. O número, que é o número de entradas do Percept e o número de saídas. E o resto tem que funcionar assim, liso, sem problema algum. Então, independente da base de dados, o resto tem que funcionar assim, tranquilo. Entendi. Se precisar de alguma adaptação, que eu não me lembre aqui, eu acho que não precisa de nenhuma. Aí, qualquer coisa eu falo para vocês. Entendi. Tá certo? Sim, sim. É que eu pergunto mais porque final de semestre sempre puxa mais um Ponto- pouco, né? Com as matérias Isso. fechando e tudo. Mas eu Tá pergunto certo. mais por conta disso, né? Não, sem problema. Mas, Pode beleza. perguntar. O erro da amostra faz sentido, eu fiz aquele somatório lá, das minhas saídas desejadas menos as saídas obtidas. Erro de aproximação. A princípio deveria estar funcionando. Estou levando em consideração que o meu perceptro não está gerando números aleatórios, está começando com 0. Vou tentar resolver desse jeito. Vamos executar aqui. Vão ser 100 épocas, serão. Tomara que não dê erro. O erro está caindo. Tá certo? Isso aqui para a porta aí. Erro de aproximação, ele tá que cai, ó. De forma bem consistente. Porque é o erro da época. Se eu colocar 1000, eu vou pedir para vocês rodarem com 1000. Tá aqui. Tá certo? Tá funcionando. Poderia mudar aqui para porta ou short. Só tem que colocar essa atualização aqui. Mexer com isso aqui para gerar valores aleatórios. Tem um motivo de gerar valores aleatórios que a gente vai ver na próxima disciplina, chamada inteligência computacional. Tá certo? A nossa base de dados nessa disciplina está sendo só a base de treino e a gente vai ver na próxima disciplina a divisão dessa base de dados em duas bases de dados. Uma base de treino e de teste. E a gente vai ver o porquê dessa divisão. Então, a gente vai explorar um pouco mais. Na próxima disciplina, além de utilizar o Percept no início da disciplina, a gente vai transformar o Percept em um MLP, que é um Percept múltiplas camadas. Tá certo? Aí, esse MLP, Perceptron de múltiplas camadas, ele consegue resolver problemas não linearmente separáveis. Então, essas bases de dados que vocês vão tentar resolver agora, o MLP tende a resolver elas de forma melhor, mais eficiente. Tende a aproximar da função geradora dos dados de forma mais eficiente. Beleza? Beleza. Vou parar a gravação aqui.